Boa noite, pessoal. Que Deus abençoe grandemente a todos e sejam todos mais do que bem-vindos a mais uma maravilhosa palavra. Na nossa noite de hoje, nós nos encontramos no livro de Gálatas, em seu capítulo de número 6 e em seu verso de número 7, que assim se escreve: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Esse verso está nos aconselhando sobre algo muito importante que eu irei falar mais à frente. Nesse momento eu gostaria de explicar esse verso em partes a todos. A primeira parte é: não erreis. Deus aqui não quer falar para nós que nós devemos ser perfeitos. Ele não quer falar para nós que nós não devemos errar, que nós temos que ser como Ele. Não, não é isso que Ele quer dizer. Ele quer falar o seguinte: não fique insistindo no erro, não fique insistindo no pecado, não fique insistindo nos caminhos tortuosos. E mais à frente você irá entender o porquê. Não fique insistindo no pecado, não fique insistindo no erro, não continue sem consertar os seus erros, não continue seguindo pelos caminhos ruins, pelos caminhos tortuosos. É isso que Deus quer falar a nós, não para sermos perfeitos, não para sermos como Ele, não para não vermos corrupção nenhuma, porque nós já vimos. Ele está nos aconselhando aqui que nós não temos que ficar sempre no erro, não temos que ficar no mesmo erro todo momento, no mesmo pecado todo momento. Mas sim nós devemos consertar os nossos erros e buscar não cometê-los jamais. A segunda parte é: Deus não se deixa escarnecer. Essa parte complementa a primeira. Deus não gosta de ser escarnecido. Mas o que é ser escarnecido? Como Deus é escarnecido por nós? Deus é escarnecido por nós quando nós trocamos Ele, trocamos a Sua palavra, trocamos a Sua misericórdia, trocamos a Sua presença por outras coisas. Ele é escarnecido quando nós insistimos no erro, quando nós nos mantemos no mesmo erro, no mesmo pecado, ao invés de entrarmos para a Sua presença, ao invés de seguirmos o Teu caminho. Ele é escarnecido dessa forma, quando nós o trocamos por coisas mundanas, por coisas momentâneas. Ele é escarnecido quando nós nos mantemos no mesmo erro, quando nós nos mantemos errando, no pecado, sem querer conserto. Então essa parte meio que complementa a outra. Não fique insistindo no erro, não fique insistindo no pecado, pois Deus não se deixa ser escarnecido, Deus não gosta de ser escarnecido. E Ele nos aconselha a não escarnecermos Ele, Ele nos aconselha a não vivermos nas coisas que escarnecem a Ele. Deus aqui nesse verso nos aconselha a não ficarmos no erro. E Ele deixa bem claro que Ele não gosta de ser escarnecido e Ele não deve e não vai ser escarnecido, porque isso é algo muito ruim e é algo que jamais deve ser feito a Deus por nossa parte. Agora a terceira parte e última: porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Essa terceira parte complementa o conselho que a segunda e a primeira juntas formam. Esse conselho é o seguinte: não fique no erro, não fique escarnecendo a Deus, não fique se mantendo no pecado. E esse é o conselho. E logo após nós vemos o porquê que nós temos que seguir esse conselho. Não só porque é da vontade de Deus, não só porque irá alegrar o coração dele, mas também pelo seguinte: porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Se você não seguir esse conselho e continuar insistindo no erro, continuar insistindo no pecado, continuar nas mesmas coisas, na mesma má conduta, nos mesmos caminhos tortuosos, nos mesmos caminhos errados, se você continuar assim, escarnecendo a Deus todos os dias, escarnecendo a Deus em todos os momentos da sua vida, você irá colher coisas ruins, você irá ceifar coisas ruins, porque você está plantando coisas ruins. Entende? Então Deus, por meio desse verso, nos traz um conselho e nos traz uma consequência que nos acontecerá caso ouvirmos ou não ouvirmos esse conselho. Se ouvirmos o conselho de não errar, de não escarnecer a Deus, de não se manter no pecado, de não se manter nas coisas que escarnecem a Deus, se nós ouvirmos esse conselho, nós estaremos plantando coisas boas, estaremos plantando coisas que são do agrado e da vontade de Deus. E, consequentemente, colheremos e ceifaremos coisas boas também no nosso futuro.
Quando nós ouvimos esse conselho aqui no presente, estamos plantando coisas boas, estamos plantando coisas que valem a pena. E que no futuro iremos semear coisas ainda melhores. No futuro semearemos tudo isso que plantamos, ou seja, coisas boas. Caso não ouvirmos esse conselho, é sugestivo. Se continuarmos no erro, se continuarmos no pecado, se escarnecermos a Deus, se nos mantermos nas coisas que escarnecem a Deus, nós iremos colher coisas ruins. Porque no presente, ao não escutarmos esse conselho, estaremos plantando coisas ruins. Então é óbvio, como a lei da semeadura e da colheita, nós iremos colher coisas ruins. Caso não escutarmos esse conselho, caso não colocarmos ele em prática, caso não obedecermos ele. Amém? Glórias a Deus. Não insista no erro, não escarneça a Deus, não se mantenha nas coisas que escarnecem a Ele. Escute esse conselho e a lei da semeadura e da colheita irá acontecer na sua vida, como acontece na vida de todo mundo, mas de forma positiva, de forma a você colher recompensas muito boas pelas coisas boas que você já plantou. Amém? Graças a Deus. Vamos a mais uma breve oração de mais uma lindíssima noite. Senhor amado Deus, soberano e querido Pai, nesse momento, ó Pai, eu oro a Ti em nome do Teu Santíssimo amado Filho, Senhor Jesus Cristo, e te peço, ó Pai, que nós possamos escutar e seguir o conselho contido nesse verso, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, sair do erro, que nós possamos sair da insistência no erro, sair da insistência no pecado. Senhor, que nós possamos sair disso, sair do erro, parar de errar, procurar consertar os nossos erros, que nós possamos nunca te escarnecer, ó Pai, nunca permanecer nas coisas que te escarnecem, que nós possamos ouvir esse conselho que o Senhor nos dá por intermédio desse verso e que é bem claro. E que, ó Senhor, que a lei da semeadura e da colheita aconteça em nossas vidas, só que da maneira positiva. Que nós possamos, Senhor, ouvir esse conselho para que nós possamos colher as coisas boas, referentes às coisas boas que estamos plantando nesse momento. Ó Pai, que nós possamos escutar os Teus conselhos e que mais para frente, no futuro, que nós possamos colher as recompensas de termos plantado isso, de termos ouvido esse conselho, de termos seguido esse conselho. É assim que eu oro humildemente em nome do Teu Santíssimo, amado Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias e graças a Deus. Um beijão a todos. Lembrem-se, lutem pelos seus sonhos, acreditem nos seus pedidos e tenham um restante de dia e um dia de amanhã fortemente e grandemente abençoados por Deus.